Carrões, viagens, gastos supérfluos, marra, estilo egocêntrico para se aparecer. Então quer dizer que você odeia o Neymar e o Cristiano Ronaldo? Bom, você até pode questionar um montão de atitude deles e polêmicas que eles se envolvem. Tá tudo certo com isso. Questionar é fundamental. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o outro lado da moeda, das coisas que eles fazem pelo mundo e que não teriam obrigação nenhuma de fazer. Então, bora pro episódio de hoje do Tal Falso 9. Eu sei, é muito comum que a impressão que a grande maioria das pessoas tem sobre os jogadores de futebol é uma só: marra, uma vida repleta de luxos, carrões e mais carrões, jatinho pra lá e pra cá e várias outras coisas desse tipo. Somando isso ao fato de que às vezes o jogador vai errar um gol aqui ou vai jogar uma partida ruim ali, bom, aí a receita para criar um ranço com o jogador de futebol está pronta. Porém, esses grandes jogadores estrelas que ganham muito dinheiro são a imensa minoria. Sim, a maioria dos jogadores de futebol não ganham nem perto do que o top 1, 2 ou 3 do mundo ganha. E aqui vai a nossa primeira lição do vídeo de hoje: generalizar não é bom para ninguém. E tudo bem, eu entendo que você até pode desgostar de algumas determinadas atitudes dos jogadores. Algumas delas, inclusive, são totalmente deploráveis. Polêmicas e mais polêmicas muitas vezes cercam a vida dele. Mas o outro lado da moeda também existe. Por isso, simplesmente odiar o Neymar ou o Cristiano Ronaldo de graça talvez não seja tão justo assim. Afinal, eles ajudam muito as pessoas no mundo todo. E agora eu vou te mostrar algumas causas que esses dois jogadores de futebol mundial fazem parte. Neymar Júnior é um cara diferente. Você pode achar ele marrento ou pode achar que ele só se preocupa com a aparência. Mas você já ouviu falar do Instituto Neymar Júnior? Não? Então olha só, vamos conhecer junto a partir de agora. O Instituto Neymar Júnior é um espaço dedicado a famílias em vulnerabilidade social. Ele é construído em Praia Grande, em São Paulo, e o lugar oferece oportunidades e possibilidades para crianças, adolescentes e famílias inteiras através do esporte, da educação, da cultura e da saúde. O complexo tem cerca de 8.400 metros quadrados e as pessoas podem usufruir de vários tipos de atividades. Olha só tudo que tem lá. No setor educacional tem sala de dança, sala de francês, sala de espanhol, sala de inglês, de robótica, de literatura e escrita, cinema, tem sala de arte, sala de informática, sala para cursos profissionalizantes, tem sala de jogos colaborativos, tem um espaço de leitura e tem sala de música. Na parte da saúde, você vai encontrar análises clínicas, assistência social, cardiologia, oftalmologia, odontologia e psicologia. E no esporte tem academia de ginástica, campo de futebol, jogos de tabuleiro, piscina aquecida, quadra poliesportiva, quadra de vôlei aberta e sala de judô. Só o instituto impacta positivamente a vida de mais de 10 mil pessoas na região. Sim, o Neymar ajuda de alguma forma e todos os dias praticamente 10 mil pessoas só com o projeto. Mas calma que tem mais. Dentro do campo, o Neymar é absolutamente sociável com seus pequenos fãs. Não é raro acontecer de uma criança invadir o campo para tentar conseguir um abraço do Neymar. Neymar poderia simplesmente ignorar, se proteger atrás de um segurança e aguardar até que a criança fosse retirada do lugar. Ele não tem obrigação nenhuma de interagir e dar um abraço em uma pessoa que ele sequer sabe quem é. Afinal, ele tá no campo trabalhando, mas é uma criança. Ele atende, ele dá um abraço e muitas vezes dá a própria camisa do jogo, como nesse jogo pelo campeonato francês. Pro atleta, isso não é nada, mas pra criança pode mudar a vida. Neymar participa ainda de várias outras ações no mundo inteiro, como essa aqui, em que ele ajudou a levar água potável através do projeto Sede de Vencer, para comunidades que sequer tinham água potável na torneira. E muita gente nesse momento pode pensar: ah, mas é o mínimo que esses caras podem fazer, porque eles ganham milhões e pra eles é fácil. Mas não é bem assim. Será que você toparia participar de tantos projetos sociais, se envolver em tantas causas e cumprir tantos compromissos fora do seu trabalho normal? Pense que o compromisso do Neymar é ir treinar todos os dias e comparecer no dia do jogo para entrar em campo. Só isso, nada mais do que isso. Profissionalmente, ele não precisa fazer outras coisas. Dizer não seria muito mais cômodo, mas ele diz sim, vai lá e faz. Além disso, Neymar já participou de várias outras ações em prol da sociedade, como em uma campanha de combate ao ebola. Ele também já ajudou na campanha Childhood, que combate a exploração e o abuso de crianças no mundo inteiro. Participou também de uma campanha contra a AIDS e um montão de outros projetos que, mesmo de forma indireta, ajudam milhares de pessoas. É massa, né?
Mas o Neymar não é o único nessa jornada. Outro jogador extremamente solidário e que lidera o ranking nesse quesito é Cristiano Ronaldo. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport nomeou Cristiano Ronaldo como o jogador de futebol mais solidário do mundo. Bom, e não é pra menos, né? Eu vou te contar um pouco sobre as ações solidárias que o português se envolve durante a sua carreira. Olha só, já no auge da sua carreira, em 2016, Cristiano Ronaldo doou 100% da sua premiação como campeão da Champions League. Ele abriu mão de 600 mil euros que tinha direito para doar o valor integralmente para caridade. Hoje em dia isso dá quase 4 milhões de reais. Em 2011 o CR7 ganhou a bota de ouro logo depois de fazer 40 gols no Campeonato Espanhol. O troféu foi leiloado pelo Real Madrid, que conseguiu arrecadar 1,5 milhão de euros. Esse valor foi todo usado para reconstruir escolas em Gaza, na Palestina. Em 2013 Cristiano doou cerca de 100 mil euros para a Cruz Vermelha, que foi o valor de premiação que recebeu da UEFA por fazer parte da equipe da temporada da Champions League. Além das ajudas financeiras, Cristiano ainda ajuda as pessoas através de uma forma ainda mais pessoal. Ele doa sangue regularmente. E esse é o motivo pelo qual o português sequer tem tatuagens no corpo. Afinal, as tatuagens limitam o período em que alguém pode doar sangue. E para ele, essas doações são fundamentais, importantíssimas e acaba não fazendo questão de desenhar no próprio corpo, algo que a grande maioria dos jogadores fazem. O CR7 ainda doou grana para construir hospitais na Síria e também para reconstruir Nepal, que sofreu com um furacão em 2015. Nessa última doação para o Nepal, ele desembolsou mais de 5 milhões de libras. Além disso, ele ainda ajuda hospitais de câncer de mama, já ajudou uma cirurgia no cérebro de um bebê de 10 meses e por aí vai. Para muita gente, isso pode não significar muita coisa. Afinal, aquele velho pensamento sempre vem à mente. Eles ganham muita grana e essa grana doada nem faz diferença para eles. Bom, pode não fazer diferença para eles, mas o que importa é a diferença que esse dinheiro faz para as outras pessoas. A decisão entre ajudar ou não é individual e parte totalmente de cada um deles. Neymar e CR7 não têm obrigação nenhuma de fazer caridade. Não é porque eles são milionários que eles precisam doar parte da grana deles. Porém, a obrigação moral e a maturidade de entender que eles têm condições de ajudar o mundo, pelo menos um pouco, falam mais alto. E eles acabam ajudando. E assim, milhares de pessoas são impactadas positivamente todos os dias, ao menos um pouquinho, por conta deles. Os carrões, jatinhos, o glamour, viagens caríssimas, é apenas uma parte da vida deles. Eles trabalharam por isso. O mercado é desigual? Mas onde eles podem ajudar, eles ajudam. Faça parte do time Utal Falso 9 se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.